Bom dia, amigos, bom dia, amigas, sejam bem-vindos aqui ao nosso Toca do Leão, para o nosso cafezinho habitual dos domingos, cafezinho que eu convido você para tomar comigo aqui nesse momento, enquanto vamos conversando sobre assuntos relevantes da vida, aqui nesse breve espaço de tempo que nós temos o prazer de recebê-lo aqui na nossa mesa, também a alegria de compartilhar contigo que você estiver aí no momento em que for assistir o nosso vídeo. Pedimos aos amigos que não são inscritos que se inscrevam, nos fortalecendo perante o YouTube, comentem, compartilhem, o que também fará com que o YouTube distribua mais amplamente os nossos vídeos. Nosso assunto de hoje é: será que vale a pena? Vamos ao tema. Um tempo atrás, um senhor jardineiro de uma certa idade, já 60 e poucos anos, ele estava aparando umas eras no muro da casa, e aí nós paramos ali conversando um pouquinho e ele contando, falando as suas histórias, as suas experiências da vida, né, dizendo coisas que ele achava interessante e também coisas que afetavam a sua vida particular, mas eram coisas que ele não se pejava de comentar. Comentava um primeiro casamento com vários filhos, que não foi bem sucedido, embora os filhos todos estejam bem sucedidos na vida, encaminhados. Um segundo casamento igualmente com filho, mas também sem ter aquele tipo de resposta que ele aguardava de uma nova experiência, vencidas as etapas da primeira. E é interessante, ele diz assim, chegou num ponto que não deu certo, mas eu fico pensando, será que vale a pena virar tudo, mudar, transformar, andar, né? Sei lá, será que vale a pena? Né? E aí eu pude dizer para ele, olha, o que vale a pena ou não vale a pena cabe uma análise muito individualista, muito pessoal. Por quê? Porque se trata de analisar situações muito particulares. Cada pessoa, quando chega nesse dilema do será que vale a pena, qualquer que seja a questão que a esteja exigindo talvez uma postura, um novo andamento, um novo rumo, uma mudança, talvez isso se refira a coisas muito, mas muito particulares, no âmbito afetivo, sentimental, profissional, financeiro, né? No âmbito existencial de uma maneira geral. Porque, invariavelmente, essa pergunta quase todos nós a fazemos. Será que vale a pena fazer uma coisa ou não? Será que vale a pena continuar sendo como se é ou não? Será que vale a pena isso? Será que vale a pena aquilo? Nessa altura, o que é que vale a pena? Então, nós não sabemos exatamente dar uma resposta para o que vale ou não a pena na vida alheia. Mas muitas vezes esse desafio virá para nós de uma maneira muito contundente. Né? Chega um momento em que às vezes a nossa maneira de agir com as pessoas amadas, por exemplo, dentro de casa, uma rispidez, uma abordagem mais estridente, algumas palavras fora de contexto, algumas considerações não apropriadas, e nós, será que vale a pena insistir nisso? Será que vale a pena continuar assim? É uma reflexão tardia que às vezes a gente é forçado a fazer por força das circunstâncias. Muitas vezes começamos um empreendimento, chega a uma certa altura, a gente tem que se fazer essa pergunta. Será que vale a pena insistir? Será que vale a pena continuar? Muitas vezes não somente ante resultados inesperados, indesejáveis, no sentido negativo, é claro, mas também na própria perspectiva do negócio, quando se olha para o horizonte como um todo e se vê que aquela perspectiva do nosso negócio, daquele negócio, não é muito, diríamos assim, propícia. Ela não traz uma expectativa muito grande de que tudo vai mudar, de que tudo vai chegar no resultado desejado ou no resultado pensado no momento da empreitada, do começo da partida ali, da tarefa trabalhada. Então, nós temos essas indagações. Uma vez uma pessoa me perguntou, será que vale a pena continuar sendo como eu sou? Eu falei, sei lá, quais os resultados que você está obtendo com a maneira como você é.
comentei com esse amigo isso há alguns anos atrás. Ele dizia, olha, eu sou muito franco, eu sou muito honesto. Eu falei, então, a honestidade e a franqueza é igual remédio, depende da dose, querido. Né? Quando nós começamos a pensar que o que muda um remédio de remédio para veneno é a dose, já dizia um grande pensador do passado, né? Nós também precisamos aprender a dosar as nossas verdades, porque as nossas verdades não são absolutas, né? São ângulos da percepção da vida que nos mostram que nós estamos ou não na posição correta. Então, essas verdades muito cruéis, muito duras, muito rudes, elas não constroem e às vezes até desmobilizam certos movimentos proativos de mudança que estavam nascentes e que foram às vezes sepultados por um conceito radical, um posicionamento inflexível. Então, essa franqueza toda, essa coisa de querer dizer tudo para todo mundo, quer dizer, nos obriga também a ouvir tudo que todo mundo tem a dizer a nosso respeito. E as opiniões não são unânimes, elas não são equânimes, vamos dizer assim. As pessoas têm visões diferentes de cada um de nós, como nós, por nossa vez, temos visões diferentes das pessoas. Não estamos na pele do outro para saber o que o motivou, o que o levou, em tese, ou a fundo, a praticar esse ou aquele ato, a cometer essa ou aquela atitude. De modo que o nosso julgamento tem que ser do fato, poupando naturalmente a pessoa. Por isso é que Jesus dizia, né, que nós precisávamos ter para nós a ideia de que fazer o bem era o nosso caminho e fazer o mal era a coisa a se evitar a todo custo. Né? Então ele até era taxativo em dizer que os mandamentos diziam taxativamente não matar, não roubar, né? Não desejar o que é do próximo. Então eram taxatividades, mas nós às vezes chegamos num determinado ponto em que nos perguntamos se vale a pena ou não seguir como seguimos, fazer como fazemos, ser como somos, estar como estamos, ou buscar o que buscamos. Né? É aquela coisa do começo. Às vezes começamos por impulso, mas perseverar depende de uma série de reflexões. E uma delas é essa que sempre surge. Será que vale a pena? Não sei, obviamente, qual seria essa indagação desse ou daquele, mas eu sei qual é essa indagação a meu respeito. Será que vale a pena eu continuar como eu era há 10 anos atrás, como no período juvenil, naquele tempo de sonhos? Ou será que vale a pena dar uma atualizada no meu conceito de vida, na minha visão de espiritualidade, na minha visão de ética, para poder evitar ser conivente com determinadas coisas que a rigor já não eram, diríamos, aceitáveis e que continuam reprováveis? Então, muitas vezes nós somos relativistas, relativizamos muito, mas chega um momento em que a pergunta se nos torna inevitável. Será que vale a pena? Então essa pergunta pode nos desafiar hoje. Será que vale a pena ser ou não ser, assim ou assado, continuar dessa ou daquela maneira, fazendo isso ou aquilo? A pergunta é muito particular e a resposta é personalíssima. Né? Uma resposta de um pode não servir para outro. Talvez as nossas respostas não se adequem estritamente à coisa em si, ao fato em questão, mas as nossas indagações nos submeterão à verdade íntima, se vale ou não a pena aquilo que nós estamos empreendendo na vida. A vida, ela é relativamente longa e relativamente curta, parece uma dicotomia. Né? Uma vida de 100 anos é muito tempo, mas uma vida de 100 anos numa eternidade é coisa nada, é pouca coisa. Né? E nós somos eternos. Então, muitas coisas que nós persistimos, teimamos em fazer ou realizar ou ser aqui na Terra, não vão prosperar no plano maior da vida, nessa longevidade do Espírito. E é aí que a pergunta se nos faz imperiosa. Vale a pena? Será que vale a pena? A pergunta é eivada de dúvidas, porque as respostas, cada um tem a sua. Pode ser a resposta certa? Não sabemos. Mas mesmo que a resposta não seja certa,
o desafio é tão rigoroso que ele nos obrigará a nos aproximar da nossa consciência. E a nossa consciência nos dirá se vale ou não a pena, se estamos certos ou não, se o caminho é esse ou se é bem outro. Então, quando Jesus chamava os discípulos às falas, cobrando deles atitudes, posturas, era para mostrar para eles que nem sempre ser como eram valia a pena, né? João era explosivo, era chamado de filho do trovão, né? O Judas tinha lá o seu comportamento dúbio, e talvez Judas tenha se feito essa pergunta: será que valeu a pena ser como eu fui? Será que valeu a pena ter feito o que eu fiz? A pergunta para Herodes, a mesma coisa: será que valeu a pena ter liberado Barrabás e condenado Jesus? Essa pergunta pode ser feita para qualquer um de nós, e não pelos outros. Terceiros podem fazê-la para nós, mas raramente acontecerá. De verdade mesmo, a nossa consciência nos perguntará: vale a pena? Será que vale a pena continuar assim? Fazer isso ou aquilo, deixar de fazer isso ou fazer aquilo? Na busca das respostas, a pergunta persiste. E todos nós caminhamos com Jesus para ter todas as respostas para todas as indagações da vida. Dizia Jesus: faze isso e viverás. Fazer o quê? Tudo aquilo que a Escritura dizia, os mandamentos fundamentais, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, fazer o bem para o nosso semelhante, fazer tudo aquilo para o nosso semelhante que nós gostaríamos que ele nos fizesse, não fazer para o semelhante o que não gostaríamos que nos fosse feito. E aí então saberemos, fazendo isso, se vale a pena deixar de fazer ou continuar fazendo, para que nós possamos ser senhores do nosso destino, porque nós somos donos da nossa escolha, mas não somos donos das suas consequências. Por isso, a pergunta se torna imperiosa: será que vale a pena? Não sei a respeito de quê, mas se essa pergunta estiver ocorrendo no íntimo de cada um de nós, procuremos Jesus para respondê-la, e Ele terá a resposta correta. Fora da caridade, fora do amor, não haverá salvação. E aí saberemos se vale a pena ou não. Deus nos abençoe. Esse foi o nosso assunto. Um assuntinho aqui breve, passageiro, de uma indagação que estava na mente daquele senhor sobre um assunto conjugal, um assunto de escolha de vida, e que certamente é uma pergunta que já nos incomodou alguma vez, ou pode voltar a nos incomodar, se já não estiver nos incomodando. Como Jesus tem todas as respostas, nós buscamos por Ele com as nossas perguntas. Mas Jesus nos diz que vale a pena amar, continuar amando, persistir no amor, porque aquele que perseverar até o fim, com lutas ou não, se salvará. Queridos, nosso cafezinho de hoje foi esse. Nosso abraço muito carinhoso para todos, um bom domingo, que todos tenham muita paz. Um beijo e até o nosso próximo vídeo. Fiquem todos com Deus.